É verão, é sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. É verão, é sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. É verão. Pois é. Boa tarde. Tentei de manhã fazer o vídeo no horário normal, usual, depois do 247, depois do noticiário do Brasil 247, e fiz isso usando um smartphone Motorola, aí de baixa qualidade, de tecnologia vencida, tá certo? Eu descarreguei a memória dele, então estava tudo certo, só que eu deixei de cuidar da bateria, tá certo? E o que aconteceu foi que começou a gravar e terminou ele desligando, tá certo? Ele apagou e o pior, não deixou nada registrado na memória, tá certo? Nada, nada, tá certo? E eu fiquei falando, me danei a falar, 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 tá certo? E pensando que estava gravando alguma coisa, não estava gravando nada, mas eu lembro que a direção da minha fala foi em cima desse bafafá que está acontecendo aí, sabe? No mundo da Ágora, tá certo? Deixa eu me ver aqui, no mundo da Ágora, em torno do ataque que hoje a Rede Globo faz a democracia brasileira, tá certo? Ao processo civilizatório, tá certo? A Rede Globo, como aparelho ideológico de mercado, eu vou falar assim, o Althusser falava de aparelhos ideológicos de Estado, mas eu creio que ele queria abordar aquelas agências, aquelas estruturas que operam em favor de classe, em favor de privilégios, tá certo? E, e a Rede Globo, então, ela. Não, o que foi que eu falei? Não, pera lá, não. O Althusser ele falava de estruturas que operam em favor, estruturas de Estado, certo? Os aparelhos ideológicos de Estado, tipo a escola, a família, tá certo? Essas macroestruturas que operam em favor da luta de classe burguesa, tá certo? Em favor do status quo, tá certo? E eu prefiro enxergar a Rede Globo como um empreendimento empresarial, uma estrutura, portanto, empresarial que opera em favor da luta de classe, mas a partir do mercado, tá certo? Veja que ela tem equipamentos de comunicação social, equipamentos de televisão, de rádio, de jornal. E hoje equipamentos digitais, tá certo? Eles estão no Globo News, como é que eles chamam? É Globo News, né? E onde eles ali têm uma pleia de jornalistas, homens e mulheres, e homens e não mulheres, que promovem a defesa do status quo em favor deles, certo? Eles jogam água no moinho da luta de classe burguesa, tá certo? Ou da classe burguesa, como quiser, tá certo?
E eu vinha trazendo o meu raciocínio por aí, e hoje veja que, e como opera a Rede Globo, sendo um empreendimento capitalista, ela produz conteúdos, tá certo? E para produzir conteúdos, fazer jornalismo, ela tem profissionais jornalistas que fazem esse trabalho para ela, tá certo? Para os donos dela, tá certo? Eu não sei se a Rede Globo tem ações no mercado, sabe? Se é uma empresa de mercado, eu não sei. Mas eu só sei que tem a Malu Gaspar, tem a Mônica Bergamo, tem o Merval Pereira, às vezes eu esqueço do Merval Pereira. Eu anotei um outro nome aí, a Júlia Duailib, tá certo, e outras aí, que são, quem mais da Cantanhede, não sei, acho que a Cantanhede não está mais com eles, que operam, que produzem, são vozes, sabe? São vozes que defendem aí, sabe, os interesses, ou produzem conteúdo, sabe, para a Rede Globo. E esses conteúdos a Rede Globo veicula, ganha dinheiro com isso, ela oferece publicidade a empresas que pagam, compram publicidade da Rede Globo, compram da Rede Globo o direito de a Rede Globo falar o nome deles, por exemplo, o Banco Itaú, o Banco Santander, os bancos de um modo geral, as instituições financeiras, os fundos, o BCG Pactual, XP, eu acho que é XP do André Esteves, eu acho, eu não sei, não manjo bem desse pessoal ali da Faria Lima, está certo, eu precisava conhecer melhor esse pessoal aí. Mas o fato é que se fala que o capitalismo financeiro, sabe, a última expressão do capitalismo tardio, certo, no mundo, tá certo? Marx no seu tempo já falava de capital financeiro. O capital financeiro sempre esteve, bicho, aí, tá certo? O capitalismo, na verdade, é financeirismo, tá certo? É operação, é de finanças. Tá certo? E estava lá, eu acho que já estava ali desde o Neolítico, já vinha ali, sabe? Já havia ali, sabe? Quando a moeda surge, creio eu, sabe? Teria que ver a expressão da moeda ali no tempo do Neolítico, não sei. Mas as cidades, veja, com as cidades nasceram as feiras, tá certo? E as feiras são ali, sabe? As sementes do mercado, tá certo? Da noção de mercado. Tá certo? Nas feiras se vendem as mercadorias, tá certo? Os produtos que são comercializáveis, tá certo? As mercadorias, tá certo? E por aí vai surgindo, sabe? E claro que quando você vai comprar, ali está me vindo na cabeça ali aquele filme ali, sabe? Aqueles países ali da Arábia, sabe? E ali vindo aquele garoto. Como é que chamava? Meus filhos tinham um jogo, sabe? Um jogo tinha uns jogos, tinham games, certo? E tinha um garoto que era um fugitivo, como é que chamava? Esse cara ele virou, não sei se é o Alibaba, não, não é o Alibaba, não. Mas havia um garoto que sabe que era personagem de um jogo, sabe, que ficava correndo pelas feiras, aquela coisa toda no meio das barracas. Está me vindo essa imagem na cabeça, tá certo? Mas o fato é que hoje, veja, quem tem dinheiro, sabe? Quem tem dinheiro agora chegou o final de ano, eu cheguei a falar isso no vídeo que não gravou, tá certo? Está chegando o final de ano e os endinheirados estão amolando, sabe, os dentes, sabe, porque vão receber fatias gordas de dividendos. Essas pessoas que os endinheirados eles compram títulos do governo e essa operação de compra representa um empréstimo, na verdade, que eles fazem, eles disponibilizam dinheiro para o governo, tá certo? Não sei como é que essa operação funciona e não sei por que que é assim, tá certo? E por que que o governo não tem dinheiro, sabe? Por que que ele tem que comprar dinheiro, sabe? Aí oferece como garantia títulos da dívida interna do país, sabe? Essa operação é controlada pelo Banco Central. Esses títulos são títulos do Banco Central, tá certo?
E esses títulos, aí, essa compra, esse negócio aí, tem uma remuneração, sabe? É um empréstimo, sabe? Sendo um empréstimo, por conta do empréstimo, o governo remunera, sabe? Aí com um certo valor, sabe? Aí essa operação, sabe, de empréstimo, tá certo? Que a gente chama de dividendos, tá certo? Os juros da dívida, essas coisas assim, tá certo? Aí o que acontece? Veja, você tem aí para produzir a vida, para reproduzir a vida, você tem as fábricas, você tem as indústrias, e tem aí, sabe, as fábricas e as indústrias de dinheiro, tá certo? Que são esses mercados aí, são os bancos. Os bancos são empresas cuja mercadoria é o dinheiro, tá certo? Os bancos vivem de emprestar dinheiro, tá certo? E a mercadoria, e o dinheiro é a mercadoria com as quais o banco opera. Aí assim tudo muito tranquilamente, tá certo? É preciso compreender essas coisas. O Marx aí com conhecimento e mais profundidade, sabe, analisa isso, e eu por preguiça não tenho lido o Capital de Marx, é foda, eu preciso ler. Outro dia, rapaz, eu comecei a fazer gravação, tá certo? E eu não sei por que de repente eu pego um vídeo do Fernando Horta, sabe? Ele metendo o cacete em pessoas que estão fazendo leituras e gravando, fazendo leituras do Capital, certo? E gravando, sabe, áudio, produzindo conteúdos com leituras do Capital. Eu achei que ele estava mandando uma chavecada para mim, embora fosse indevido, porque eu não acredito que meus vídeos, sabe, teriam alcance da atenção dele, mas quando já? Mas eu ouvi aquilo e fiquei invocado, eu deixei de fazer a produção desses textos, tá certo? Que era uma forma de eu ler o Capital. Eu estava nos prefácios ainda, ali no começo, sabe? Lendo os prefácios do Capital. Eu devo ter essa obra do Marx em PDF por aqui, tá certo? E hoje eu não me sinto, eu preciso trabalhar, rapaz, em 2026 meu propósito é trabalhar para ganhar dinheiro, para trabalhar na minha profissão de advogado, que eu estou acomodado só fazendo o controle dos meus processos, sabe? E eu preciso, rapaz, fazer entrar dinheiro, sabe, no meu caixa. Puta que pariu. Esse é meu propósito. De sorte que essa meia hora que eu tiro, sabe, para fazer um vídeo, eu acho que não me atrapalharia, não. É uma questão de eu fazer um planejamento disso, sabe, e fazer esses vídeos de leitura do Capital, sabe, no momento aí. Na verdade, o que eu preciso exercitar mais o meu corpo e aí, sabe, me tornar aí, sabe, mais esperto. Esses tempos agora eu ando me sentindo muito cansado, assim, sabe, não sei. Mas deixa eu falar uma coisa, hoje de manhã cedo eu falava que, quando eu comecei a fazer o vídeo, já fui fazer lá por volta das 8 horas da manhã, e o sol era um sol quente que estava entrando, sabe? Ao contrário, são 5 dias que nós temos aí mais ou menos, de verão, tá certo? E esses 5 dias para trás, aí, os primeiros 5 dias desse período agora que a gente está vivendo, certo? A partir do dia 20 de dezembro, tá certo? Eu vinha percebendo que aí a manhã, sabe, ela surgia fria, tá certo? E surgia escura, tá certo? E eu não observava como o dia terminava, porque eu me recolhia lá pelas 17 horas, eu já estava me recolhendo, tá certo? E não dava atenção para o resto de como o dia terminava, tá certo? E hoje, para surpresa minha, e veja que os dias vinham nublados, tá certo? Eu estou olhando agora lá para fora, de repente, quando eu comecei a falar do tempo, estou percebendo ali nuvens de chuvas vindo à minha esquerda pelos vidros da minha porta aqui do escritório, onde eu improviso aqui, sabe, aqui essa gravação de vídeo, tá certo? E veja o seguinte, rapaz, sabe que então o sol ele entrava de manhã cedo, vinha brilhante, forte já de manhã cedo. Hoje, tá certo? E veja, a temperatura estava em 23 graus. Eu não sei quantos graus nós temos agora, tá certo? Deixa eu ver se eu me atrevo aqui a abrir um smartphone. Eu não me atrevo a abrir aqui o celular que eu estou fazendo a gravação, tá certo? A minha filha, ela é da geração Z, sabe? E hoje eu falei com ela e falamos, sabe? E enquanto falava, ela me mandava zap, sabe? E eu atrapalhado, mas como é que essa pequena tá mandando zap, rapaz? Eu vou falar, vou. Ela mandando fotos para mim por zap, queria que eu fosse verificar as fotos no zap, tá certo? Eu digo, mas eu vou verificar, eu tô falando contigo, como é que fica? Só que dava para. Você pode acessar o zap, tá certo? E ficar falando e sabe, o diabo é que ela é da geração Z, rapaz, né? Eu sou
Um botocudo, sabe? Pô, a bicha é foda. Rapaz, deixa me ver aqui, onde é que tem aqui? Aqui, nenhum deles aqui, deixa me ver aqui. Deixa eu ver o Google, acho que quando eu abro o Google, ele dá, tá aqui, ó, 24 graus, tá certo? Veja, são agora 16 horas e 23, tá certo? 16 horas e 23 eu falei, tá certo? São 24 graus. Quando, sabe, no Brasil afora aí se fala em temperatura acima de 30 graus, aquela coisa toda. São 15 horas, são 15 minutos de vídeo, tá certo? E veja então que eu estava falando que eu falava então dessas questões que estão acontecendo na Ágora, tá certo? E que, na verdade, nós estamos numa discussão muito intensa do processo eleitoral. O Lula vem aí novamente, tá certo? E vem aí, sabe, para concorrer com 80 anos, sabe, a eleição ao cargo de presidente da República. O Bolsonaro está fora de combate, tá certo? Nesse momento ele deve estar num hospital, certo? Se recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal. Outro dia eu quis falar de hérnia e falar de hérnia inguinal, tá certo? Mas eu falei inguinal, tá certo? E falando de hérnia eu tive a minha avó materna, a mãe da minha mãe, tá certo? Ela tinha hérnia, tá certo? Era uma idosa já, com mais de 70 anos, e ela foi submetida a uma cirurgia, sabe? Só que eu acho que o Bolsonaro agora, para fazer, sabe, essa intervenção cirúrgica, fez exames do coração. O porra do Bolsonaro tem mais de 70 anos já. E ele fez aí uma verificação com exames do corpo dele, sabe, para sustentar, sabe, uma parada de consciência, tá certo? Uma parada através de anestesia geral, tá certo? E a minha avó, sabe, eu acho que quando ela fez a cirurgia de hérnia dela, sabe, e eu não sei se a hérnia estava incomodando, eu lembro que ela usava uma cinta, mas assim, muito escondida, veja que ela era uma mulher, isso foi mais de 50 anos atrás, tá certo? E claro que ela não era uma mulher pudica, tá certo? Não ficava exibindo, sabe, as carnes dela, o corpo dela. Hoje a gente anda na rua, rapaz, as mulheres todas de short aí, mulheres idosas inclusive, sabe, exibindo o umbigo, rapaz, sabe? Pô, rapaz, é interessante esse tempo que a gente vive. As mulheres viram sem vergonhas, tá certo? Elas, sabe, andam, gostam de andar de short, sabe? De short, exibir as bundas, sabe? Mostrar a buceta, sabe? Aquela coisa toda, pô, é foda. As mulheres, rapaz. Olha aí, cara, não vai aí praticar machismo, misoginia, rapaz. Toma cuidado com a tua vida aí. Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe que nós estamos aí vivendo tempos assim, sabe, tempos intensos de política, tá certo? E a grande coisa é a seguinte, os operadores do mercado financeiro foram descobertos, tá certo? E aconteceu de um banco aí, um tal de Master, ter sido liquidado no vídeo, sabe, que eu fiz de manhã, eu queria lembrar dessa palavra técnica, liquidação, ele foi liquidado comercialmente, tá certo? Ele deixou de operar no mercado, não foi judicialmente. Não tem processo judicial de quem liquidou o Banco Master foi o Banco Central, então foi uma liquidação administrativa, tá certo? O Banco Central é que faz o controle das instituições financeiras, é ele que dá vida, sabe, às instituições financeiras, é ele que concede alvará de funcionamento, é ele que aí, sabe, recebe contratos de existência dessas instituições financeiras, enfim, tá certo? Banco Central, rapaz. E o que acontece? Só que esse pessoal eles operam nas sombras, sabe? Aí, sabe? Então eu falava dessa questão de haver as indústrias de produção de mercadorias de atenção aí a geral, tá certo? Relacionadas com a existência do cidadão, e tem aí a indústria do capital financeiro, por exemplo, sabe, que é operada aí nos meios aí, sabe, nos meios bancários, digamos assim, na rede bancária de um modo geral, tá certo? Na rede financeira, tá certo? Onde sabe, a mercadoria é o dinheiro, tá certo? Numa produção normal, industrial normal, tá certo?
é o que você, quando entra numa loja qualquer aí, sabe, num comércio qualquer, certo? Você encontra ali mercadorias ali que são produzidas em fábricas, em indústrias, tá certo? Os carros na rua, sabe, são aí, vêm de fábricas e de indústrias automobilísticas, chegar aquela coisa toda, tá certo? Já o dinheiro, eles vêm do mercado financeiro, tem essa grande distinção, tá certo? E me parece que os empresários hoje, eles temem na base, sabe? Eles não têm mais assim, sabe, não querem fazer muito esforço, eles compreendem melhor que talvez seja melhor pegar o dinheiro e investir no mercado financeiro. Então a gente vive hoje e encara essa crise, sabe, essa crise da reprodução da vida, como se diz aí no meio, sabe, no meio sociológico, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que a reprodução da vida, ela garante para todo mundo, sabe, ganhar dinheiro, fazer renda, sabe, fazer renda para comprar comida, tá certo? O trabalhador, o proletário, ele entra vendendo a energia dele, tá certo? A energia dele, a educação que ele possa ter, aquela coisa toda, tá certo? E há alguém aí no mercado de produção de mercadorias de um modo geral, que pode se interessar por essa força produtiva do trabalhador, do proletário, tá certo? Agora tem outros aí, sabe, que detêm aí, sabe, quantias horrorosas, sabe, vultuosas de dinheiro, sabe, aquela coisa toda, são favorecidos aí, sabe, pela própria história e pela educação financeira que receberam e sabem operar com esse mercado aí. Faz lembrar, ontem, no vídeo de ontem, eu falava de um cara que tem um empreendimento ali na feira, sabe, de prensar, de prensar cana-de-açúcar. O cara tem uma moenda, tá certo? E dali, rapaz, ele tira um troco, ele leva ali uns quilos ali, sabe, de cana, de arte de cana-de-açúcar ali, sabe? E num carro de mão, tá certo? Ele leva um motor que ele adaptou numa moenda, tá certo? E ele fica ali, sabe, lutando, rapaz, sabe, com o bagaço da cana que ele produz, sabe? E o líquido ele vai acumulando ali numas garrafas, sabe? Aí de repente já tem o gelo que ele leva também, tá certo? E ele vende ali o líquido, o caldo da cana, sabe, com um pouco de gelo num copo, 5 contos talvez, eu acho, no mínimo deve ser uns 5 contos um copo daquele, depende, sabe, da quantidade, ou da capacidade do copo, eu não sei, tá certo? E assim tem pessoas, e outros aí, ao invés de fazerem, sabe, moendas no meio da rua, eles fazem moenda, rapaz, lá na Faria Lima, tá certo? Porra, bicho. Que aqui no Brasil, não, aqui, acho que aqui em Belém do Pará não tem subsidiária da Faria Lima, tem uns bancos, tá certo? Onde você pode comprar o título de crédito, você tem um banco central. Há pouco eu queria dar uma referência de endereço para minha filha, tá certo? E eu falei que ela deveria ir, sabe, às imediações do Banco Central aqui em Belém, que fica ali de manhã, eu falei o nome da rua, tá certo? O nome da rua, a primeira rua de Belém, como é que chama a porra da primeira rua de Belém? Eu não vou lembrar agora, tá certo? Que passa ali na frente do Vero Peso, tá certo? E lá tá um prédio grande ali, sabe, alto, sabe, onde funciona o Banco Central, tá certo? Agora não precisa para você comprar títulos, CDBs e comprar não sei mais o que, esses títulos do Banco Central. Acho que você não precisa ir no Banco Central, tá certo? Acho que os bancos operam, sabe, a venda desses títulos aí. O que você precisa é ter dinheiro em conta bancária e ali, sabe, fazer a transferência de dinheiro da tua conta, certo, para o banco, tá certo? E o banco se encarrega aí sabe, de colocar ali, de formalizar e te dar garantias, sabe, de que você comprou os títulos que você queria, aquela coisa toda, tá certo? Então tem isso, tá certo? Essas coisas assim com as quais hoje o capitalismo, sabe, lida de um modo geral, e tem a especificidade do capitalismo financeiro que opera com essas questões aí, assim que eu entendo, rapaz, sabe? Porra, bicho. Aí o que acontece? Apareceu um tal de Daniel Vorcaro, tá certo? E tem um tal de André Esteves por ali, tá certo? E esses dois caras, esses dois nomes hoje são veiculados, sabe, na mídia, tá certo? Como sendo nome de pessoas com as quais pessoas que conversaram com o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, sabe? E a quem Galípolo confidenciou que o Moraes esteve na presença dele, ou ele esteve na presença do Moraes. O Moraes diz, quando eu falo Moraes aqui, eu estou me referindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal. O Moraes diz que o Galípolo foi ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, tá certo? A sede do Banco Central, creio eu, seja em Brasília. Em Brasília, a sede do Banco Central, eu não sei, eu acho que é.
E o Galípolo teria se deslocado, aí, sabe, a pedido do Moraes para conversarem sobre questões da lei Magnitsky, aquela lei, sabe, que infernizou aí, sabe, uma lei estadunidense que quer, sabe, causar efeitos nos outros países, tá certo? E ali penalizando, sabe, nacionais de outros países, aquela coisa toda. E o Moraes foi aí, sabe, envolvido, submetido às penas dessa lei, da lei Magnitsky, que é uma lei estadunidense, como eu disse, tá certo? E ele então, sabe, com isso ele ficaria impedido de operar, sabe, financeiramente, sabe, de fazer transações bancárias, ele e a mulher dele. Esse, primeiramente, é o ponto, um ponto é esse do Moraes, quando já são aqui 25 minutos, o Moraes recebendo o Galípolo lá no gabinete dele em Brasília, tá certo? O outro ponto é o que se sabe aí, que a mulher do Xandão, sabe, é advogada e, sabe, tem um escritório, tá certo? E que ela tem com o Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central, tem uma conta de pagamento de honorário de R$ 130 mil por 2 anos, certo? 130 milhões de reais, tá certo? Porra, bicho, é dinheiro pra dedéu, certo? Eu fico olhando assim pra cara do Pedro Serrano, sabe, que é um advogado empresarial, e outros advogados aí quando falam, tem um tal de Cacai quando fala, tá certo? Quando o Bolsonaro foi agora levado às barras do tribunal, ele teve que contratar advogado. E se fala aí que os advogados criminalistas queriam, sabe, vender seus serviços para o Bolsonaro, iria cobrar de 5 a 10 milhões, sabe, de honorários para fazer o processo. Veja, de 5 a 10 milhões de honorários, tá certo? E a mulher do Xandão, rapaz, a Viviane, tá certo? Tá aí, fez um contrato com o dono do Banco Master, tá certo? Para prestar serviço para o Banco Master. Um contrato de 2 anos, ganhando quase 4 milhões por mês, tá certo? Para aí dar atenção para esse banco. Veja que se trata de uma instituição financeira, de um banco, tá certo? Eu acho que esse trabalho é um trabalho complexo, quero crer eu, tá certo? É um trabalho que envolve responsabilidades. E, então eu creio que talvez pagar 4 milhões por mês a um escritório de advocacia, tá certo? Creio, chego até a acreditar que isso seja aceitável, tá certo? Agora o diabo é que a criatura, sabe, que movimenta o escritório, por acaso é a mulher do Xandão, e aí que está o problema. Foi quando eu resolvi, sabe, lembrar do caso da mulher de César, daquele episódio que tem lá na Roma Antiga, sabe, nos tempos antigos, ali 5 séculos antes de Cristo. Foi 5 séculos? Não, ali no primeiro século antes de Cristo, ali, sabe, já roçando o nascimento de Yeshua, sabe? Ali, sabe, tinha o César, um general, um cônsul, certo? Um aristocrata romano, e que ia fazer guerra ali, sabe, na Europa, onde está hoje ali a França, sabe, onde está hoje a Inglaterra, onde está a Alemanha, tá certo? Ele quebrava o pau por ali, rapaz, sabe, matava a gente, sabe, aquela coisa toda, tá certo? E ele saía e a mulher dele ficava para trás. Hoje eu vi, sabe, na internet, no Google, sabe, que ele teve 3 mulheres. A primeira mulher, não vou lembrar o nome, nem o nome da segunda, e o nome da terceira eu lembro, que foi a. Como é que chamava a terceira mulher do. A terceira mulher do César, de manhã eu lembrei, tá certo? Calpurnia, tá certo? Calpurnia foi a terceira mulher do César. Eu poderia pegar o celular que está bem aqui me olhando e verificar isso é as mulheres de César, mas eu não vou deixar para quem está me ouvindo procurar. Mas procura aí as mulheres de César, eles vão apontar 3 mulheres, tá certo? Teve a primeira, teve a segunda. Com a primeira, me parece, ele teve uma filha chamada, que ele batizou de Júlia, eu acho que em homenagem à família, sabe, a família dele, certo? Caio Júlio César, o Caio é o nome dele, tá certo? O Júlio é a família e César é a tribo a qual ele pertencia, tá certo? Então César era da família Júlia, tá certo? E eu acho que por conta disso aí ele batizou, sabe? Chamou a filha dele do primeiro, com a primeira mulher que ele teve, de Júlia, tá certo? E a segunda mulher foi aí, sabe? Ele ia fazer as guerras, a mulher por aqui era uma mulher danada, eu acho, sabe? E uma foto, uma gravura que tem, mostra a mulher assim com o peito desnudo, tá certo? Eu não sei se tem a ver com isso, sabe? A mulher, ela era, sabe, era pagã, certo? Ela era romana, tá certo? E talvez cultivasse ali os ritos e rituais pagãos ali, religiosos, sabe? Aquela coisa toda. E eu não sei o que acontecia
nesses rituais aí, tá certo? Sei que uma gravura que tem mostra ela com o peito, sabe? O peito direito desnudo, tá certo? Aí um dia o César chega com ela, quando já são 29 minutos, sabe? Diz, ei, menina, vem cá. Porra, tá aí, tem rumores aí na praça, sabe, dizendo aí que tu andas fazendo isso, fazendo aquilo, tá certo? Deixa eu te falar uma coisa, rapaz, olha, tem essência e tem aparência, tá certo? Então, na essência, tá certo? Tu, mulher do César, tá certo? Tudo bem, é mulher do César, tá certo? Mas na aparência, no mundo aí, sabe, dos fenômenos, certo? Enquanto eu tô lá na Galha fazendo guerra, tu ficas por aqui, sabe, aí, sabe, tricotando e aquela coisa toda e tal, entendeu? Tu tens que te manter fiel à tua essência, rapaz, de que tu és a mulher do César, então tu não pode sair por aí, sabe, aí mostrando o peito de fora, aquela coisa toda, tá certo? Quem sabe fazendo sexo nos rituais, sabe? Eu não sei se ele falou isso, certo? Então a mulher de César, ela precisa na aparência, sabe? Sabe, porra aí, sabe? Pensa nisso aí, por favor, tá certo? Inventei esse texto agora, tá certo? São 30 minutos de vídeo, tá certo? E tem uma outra história, que foi a história de Aquiles, sabe? Que eu vinculei, sabe? Eu disse que o Xandão, sabe? O Xandão e as pessoas de um modo geral, eu acho que os padres, sabe? Quando celebram quando conservam o celibato, eu acho que está certo de certa forma, sabe? Porque o padre ele não pode ter família, sabe? Porque não dá, tá certo? Os pastores evangélicos têm família, certo? Mas os padres não podem ter família porque eles se tornam pessoas aí vulneráveis, tá certo? E assim eu vejo a Viviane, sabe? Uma vulnerabilidade do Moraes, mas eu vou ficando por aqui, tá certo? Porque hoje tem esse ataque aí ao Moraes, tá certo? E estão dizendo aí que, na verdade, nós estamos já discutindo o processo eleitoral, tá certo? Quem sabe aí, o pessoal diz aí, sabe, que ao invés da disputa, como eu penso que seja, tá certo? O pessoal está pensando mais duro, eles estão pensando em impeachment de Lula, tá certo? Que os golpistas aí vão voltar, que o golpe ele é eterno, tá certo? E que eles vão voltar e dessa vez vão levar. Primeiro leva a cabeça de Moraes, depois vão levar a cabeça de Lula, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Viviane em homenagem à patroa, sabe, do Alexandre. Bom dia, boa tarde, tá certo? Boa tarde, sabe? Eu sou o Caboclo Falador, Ernest, sabe? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia.